Êxodo capítulo 3 diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvir o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que vocês tiverem tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele. E então o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu, dizendo: em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito, e prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra dos cananeus, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer, e você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus,
veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não nos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios. E quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas, que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela Tua condução neste culto, que seja para a honra e glória do Teu nome. Que o Teu Espírito traga luz à nossa mente e conduza essa mensagem, Senhor Deus, poderosa para os nossos corações. Assim eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma das passagens muito conhecidas na Bíblia por todos nós. Não somente por ter Moisés como protagonista, e Moisés ele é um homem muito conhecido, e Hollywood e os americanos já fizeram muitos filmes a respeito de Moisés, e nós sabemos esse chamado de Moisés, a história de Moisés, mas o que a Bíblia nos narra é um Moisés que teve um encontro com Deus, e esse encontro com Deus direcionou a vida de Moisés. E é isso o que faz os encontros com Deus com nossas vidas. Os encontros que Deus faz conosco, eles direcionam o nosso caminho, conduzem a nossa vida para Ele. E esse é o discernimento que nós devemos ter. A cada encontro, a cada transformação, a cada milagre, a cada nova vida que o Senhor faz por nós, transformando a nossa vida, é para não nos dar uma vida boa na terra, mas uma vida de obediência diante da sua presença. O Senhor, Ele nos chama à obediência. Moisés foi chamado aqui a uma obediência à missão de Deus. Moisés estava muito bem, mais de 40 anos apacentando as ovelhas do seu sogro, ali no deserto, sozinho, sem ninguém incomodar, criando seus filhos, sendo bem tratado na casa do seu sogro, cuidando. Então Deus não chama ele para dar uma vida melhor, mas para obedecê-lo e cumprir a história de Deus na vida. E a história de Deus iria qualificar a vida de Moisés. Não era a situação era desafiadora. A situação Moisés conhecia muito bem. Não teria outro hebreu capacitado como Moisés para chegar diante de Faraó. Ele saberia como entrar, como bater, como olhar, como se comportar, como se dobrar, qual linguajar falar. Moisés conhecia os 4 cantos do Egito, mas era uma situação muito desconfortável para Moisés voltar para o Egito. Então, quando o Senhor nos salva, Ele não vem para nos dar uma vida melhor. Ele vem para nos desafiar e nos tirar da zona de conforto e mostrar para nós o caminho dele. Ele tira a gente da nossa vidinha, a nossa vidinha que nós estávamos tão bem construindo há tanto tempo, edificando, consolidando um legado, uma aposentadoria, um investimento, uma aplicação, casas para aposentadoria, casas para descanso, o carro ideal, tudo isso. Ele nos tira dessa vida tão confortável. Ele nos diz assim: eu é quem qualifica a sua vida.
Eu tenho um desafio para você. O Senhor tira cada um de nós dessa zona. Então vamos ver aqui mais, falar sobre mais essa vida que Moisés tem e o desafio que Deus deu para Moisés. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro. E esse sogro, ele era da linhagem de Esaú. Então, de alguma forma ali, o seu sogro, ele tinha a raiz da descendência de Abraão. Então, lembra quando Esaú, quando ouviu ali, houve aquela discussão em sua casa, e Jacó tomou a sua bênção, e sua mãe Raquel envia Jacó para casar com alguém da casa de Labão. Quando Esaú soube disso, Esaú foi para a casa de Ismael, e Esaú foi procurar esposas na casa de Ismael, e ali ele casou com mulheres da casa de Ismael, e veio tendo suas descendências até chegar aqui em Jetro. Então Jetro é da casa de Israel, da casa de Ismael, da casa de Esaú, e estava ali onde Moisés foi ali também, quando saiu do Egito e tomou esposa da casa de Ismael e da casa de Esaú. Então, ele estava ali muito bem, vivendo a sua vida. Por que ele estava ali? Porque nós conhecemos muito bem que Moisés, e o texto de Hebreus vai nos falar que Moisés, ele teve uma vida na casa do Egito. Foi um tempo de perseguição, onde o faraó percebeu que os hebreus estavam se tornando numerosos e uma ameaça para eles, e eles decidiram matar as crianças, homens que nascessem. E ali houve aquele genocídio, aquela morte de crianças, mas Moisés foi escondido por seus pais, porque em Moisés foi achado beleza, em Moisés foi achado formosura pelos seus pais. Hebreus vai narrar isso aqui no capítulo 11, no versículo 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Os pais de Moisés viram naquele menino algo diferente. Viu que aquele menino nasceu diferente de todos os hebreus, e ele estava ali, tomaram coragem para ocultar aqueles meninos. E eles ali esconderam. E todos nós sabemos a história, que chegou um ponto que eles não poderiam mais esconder Moisés e colocaram no cesto. E a irmã de Moisés foi conduzindo esse cesto até a filha de Faraó. E ele foi criado pela sua própria mãe, porque a filha de Faraó pegou e disse: é hebreu, eu preciso amamentá-lo, eu não posso amamentá-lo. Então a irmã de Moisés disse à filha de Faraó, dizendo: olha, eu conheço uma hebreia que pode amamentar esse menino para você. E era a mãe de Moisés. Todos nós sabemos aqui, pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, Moisés foi criado ali por sua mãe. Há uma idade que todos os hebreus eram criados e eles saíam do braço da sua mãe com 12 anos de idade. Então, provavelmente, Moisés ficou até os 12 anos de idade sendo criado por sua mãe. E após os 12 anos de idade, sua mãe o libertou e o entregou ali para a filha de Faraó. Mas até os 12 anos de idade, Moisés, ele foi criado conhecendo o Deus verdadeiro, o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esse Deus que iria tirar aquele povo do Egito. Então ele cresceu ouvindo e vivendo essa história no coração dele. E quando ele entrou nos palácios do faraó, ele não se contaminou, não quis se contaminar com as coisas que estavam lá oferecidas para ele. E aí Hebreus vai dizer que, pela fé, Moisés, sendo homem feito,
recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Então, pela fé, Moisés entendeu que a riqueza não estava nos palácios de Faraó, mas estava a viver na dependência das promessas do Deus dos seus pais. Então, você olha, teologicamente, Moisés era irreparável. Moisés era um homem muito inteligente, um menino que aprendeu desde a infância os caminhos do Senhor, aprendeu dos anciãos, porque ali no Egito, mesmo no Egito, todos os hebreus eram separados por suas famílias, pelas 12 tribos, e cada uma delas tinha o seu ancião ali, e eles já criaram essa cultura e essa divisão entre eles ali, e cada um tinha o seu ancião como chefe, como governante daquela tribo. Então Moisés conhecia muito bem a história do Deus de Israel e as suas promessas. Então Moisés preferiu viver pela fé, viver pelas promessas de Deus, do que pelas coisas reais e do que aquilo que ele viu nos palácios do Egito. Então assim, Moisés, vendo a situação dos seus irmãos, como estavam sofrendo, ele olhou e ele ali, movido por ira e movido por seu próprio discernimento, ele foi e feriu um soldado ali do Egito, e ele foi encurralado, ele teve de ir para o deserto. Por que ele teve que ir para o deserto com 40 anos de idade? Veja só, Faraó já tinha mandado há 40 anos atrás a matar os meninos, porque ele já tinha dito assim: esses hebreus, eles vão se levantar contra nós e vai nos destruir, então vamos enfraquecê-los. Então, depois de 40 anos, Faraó conhecia muito bem Moisés e sua capacidade, e quando ele viu e todo o governo, e todos esses governos como o Faraó de impérios, ele sabe que só basta um líder, só basta uma pessoa para mover multidões. Então ele sabia muito bem que Moisés se levantando e conduzindo os hebreus, poderia Moisés causar uma revolução ali no Egito, para que eles pudessem sobressair sobre os egípcios. O próprio Faraó conhecia a capacidade de Moisés. O próprio Faraó quis matar o filho da sua filha, porque ele sabia o potencial, e ele sabia que por intermédio de Moisés aquele povo poderia ser liberto. E Moisés tinha essa convicção também no coração dele. Moisés era aquele menino e olhava assim e dizia: eu consigo libertar esse povo, eu consigo diminuir o sofrimento dele, eu sou capaz disso. Então quando Deus aparece aqui e lança um desafio para Moisés, para que Moisés voltasse para o Egito, para libertar aquele povo, é como que Moisés tivesse dito assim: Deus, eu conheço isso, eu já tentei, não deu certo comigo, mande outro. Isso é o que acontece quando nós queremos fazer as coisas com a força dos nossos próprios braços, quando nós olhamos para nós e dizemos assim: eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de pregar, eu sou capaz de pastorear, eu sou capaz de fazer isso, e eu começo a fazer as coisas pela força do meu próprio braço, e porque eu conheço, eu tenho um entendimento teológico, eu tenho um entendimento sobre Deus, eu sei quem é Deus, então eu sei fazer. E aí é quando a gente se fere,
E aí vem quando a gente se sente cansado, sobrecarregado, é quando a gente se sente decepcionado, porque a gente passa a perceber que ninguém nos escuta, que ninguém quer saber do que a gente sabe, que ninguém quer saber que a gente está olhando para a vida da pessoa e sabe como libertá-la, e a pessoa prefere estar na morte, na escravidão. Foi isso que aconteceu. O próprio povo, quando olhou para Moisés e viu ele matando, disse assim: quem te constituiu como juiz sobre nós? Quem te colocou como líder entre nós? O próprio povo denunciou e o próprio povo acusava Moisés de fazer uma coisa que o próprio povo não queria que ele fizesse, mas ele disse: nós temos condições de sair disso. Nós temos condições de sair dessa escravidão. Eu sei como a gente sair, eu sei o caminho de saída. Mas parece que quanto mais a gente sabe, mais paulada a gente leva. Mais o povo nos expulsa, mais o povo nos tira do convívio dele. E aí a gente gera uma igreja de gente decepcionada e crentes que sentam na cadeira porque dizem: eu já tentei, eu já fiz, eu já tive essa experiência. E quando você desafia a pessoa, chega assim: meu irmão, vamos lá servir ao Senhor. Olha, aqui está precisando aqui no louvor, está precisando no departamento infantil, está precisando nisso. Parece que é um filme e diz assim: pastor, eu já conheço isso. E não dá não, eu já tentei, mas o que eu sofri foi patada. As pessoas falaram de mim, as pessoas me expulsaram, eu só recebia coices. Então, Moisés, quando encontrou ali o Senhor, naquela sarça ardente, e Moisés pastoreava ali, e aquela sarça que estava ali, era a manifestação de Deus que chamou a atenção de Moisés, e Moisés foi até aquele lugar, porque Moisés queria saber o que é que estava acontecendo, como é que aquilo ali não se consome, o que é que está acontecendo. E Deus viu a ousadia de Moisés e disse: Moisés, espera aí, tire as sandálias dos seus pés, que onde você está pisando é a terra santa. Não era santa a terra, a areia, mas santo era o lugar e a presença do Senhor naquele lugar. Onde o povo de Deus está reunido, ali é o lugar santo. Não é santo porque a gente reformou isso e deixou bem branquinho, mas é santo porque vocês estão aqui reunidos. Aqui já foi um restaurante, já foi uma escola. Então não é o lugar que é santo, mas é o povo separado de Deus que está se ajuntando aqui e está adorando o Senhor. Então não existe uma terra santa, mas a presença de Deus que santifica este lugar em nossas vidas. Nós somos a habitação, casa do Espírito Santo. Então tire Moisés. Então Moisés ficou com medo. Quando ele percebeu, ele entendeu, porque Moisés sabia muito bem, como eu já falei, teologicamente Moisés era irrepreensível. Ele sabia muito bem quem era Deus. E quando Deus se apresentou a Moisés, Moisés teve medo, temeu por causa da sua ousadia e se humilhou diante de Deus e teve medo ali. E essa é uma reação de todos aqueles que veem a presença de Deus. Você vê em toda a Bíblia, quando Deus se apresenta, as pessoas têm um temor dessa presença, porque a presença de Deus revela pecado. A presença de Deus demonstra a nossa incapacidade de estarmos diante de Deus. A presença de Deus dobra o homem. E aquela presença, aquela terra, estava revelando ao coração de Moisés quem ele era. E estava dizendo a Moisés que a presença de Deus conduziria a vida dele. E diz assim: Moisés ficou com medo. Então, com certeza versículo 13, então disse comigo mesmo: vou até lá. Versículo 4, quando o Senhor viu que ele estava se aproximando para ver,
para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seus pais. Então o Senhor continuou: certamente vir a aflição do meu povo que está no Egito e ouvir o seu clamor por causa dos seus feitos. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferizeu, do heveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão porque os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então, a partir de agora, do versículo 11, Moisés vai falar com Deus, vai argumentar com Deus e vai dizer: então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Deus? Eu já tentei. Quem sou eu? Eles já me expulsaram, Faraó já me perseguiu, eu vou viver essa história todinha. Então Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão o Deus deste monte. Moisés, há uma diferença agora, Moisés. Você tentou com a força do seu próprio braço, mas agora eu estarei com você. Eu estarei indo com você. Eu estarei com você. E esse Deus, aquele Deus que prometeu tirar o povo do Egito, agora estará com você. Isso aqui não é uma diferença, isso aqui é tudo. Quando nós fazemos a coisa com Deus, as coisas elas se encaminham, elas dão certo, não porque vão ser fáceis, mas porque eu vou perseverar, porque eu estarei em obediência. Então Deus está dizendo: Moisés, agora eu estarei com você. Você tentou, e o que aconteceu com você foi um deserto, mas esse deserto eu vi que durante todos esses 40 anos, você, Moisés, não perdeu a esperança, você não perdeu a sua fé, você ficou aí na sua zona de conforto, mas aí eu vi que essa esperança, você ainda acreditava em mim, você não deixou de acreditar em mim. E às vezes a gente passa uns 40 anos, 30 anos, 10 anos na igreja, e às vezes a gente fica lá quietinho, mas a gente ainda sabe ali no cantinho que a gente acredita, a gente sabe que pode ser útil na mão de Deus. A gente não deixou de dizer assim: Senhor, eis-me aqui em nossas orações. Mas o problema é que nas orações diz assim: eis, Senhor, eis-me aqui, mas ali não, aqui não, eu não vou voltar para aquela igreja, eu não vou voltar para aquele lugar, eu não vou voltar para aquele ministério, eu não vou voltar para isso. A gente fica assim, colocando condição para Deus, mas na verdade o nosso coração ainda diz assim: eu sei que eu não estou fazendo o que eu devo ser feito. E Hebreus mais uma vez vai trazer luz a isso, esse sentimento de Moisés aqui, quando diz assim, veja só, versículo 27, pela fé, Hebreus capítulo 11, versículo 27, diz assim: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa. Então veja só, versículo 27 diz assim: pela fé,
Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés saiu do Egito, mas é como aquele menino que dormia e ainda sonhava tirar aquele povo. Mas entre sonhar e saber que Deus vai tirar, é aquela oração: manda outro, Deus, manda outro. Me usa aqui com o meu sogro, com os meus filhos, apacentando. Mas o seu coração ainda ferve por fazer a obra de Deus. O seu coração ainda acredita na manifestação de Deus, em ser usado por Deus para libertar o povo. Moisés, ele tinha chama dentro do seu coração, que ele tinha potencial, mas ele não estava acreditando mais. Ele tinha fé, mas não tinha prática. E muitas vezes acontece isso. Eu tenho pensado muito a respeito disso. A gente conhece muito bem, a gente sabe a respeito de Deus, a gente sabe as consequências, a gente sabe o chamado, a gente conhece a história de Deus, mas parece que algo nos trava para nos entregarmos, algo nos trava para vivermos essa experiência de ser usado por Deus na vida das pessoas. E é exatamente isso que Moisés está aqui. Moisés é aquele sentimento: ele quer, ele acredita, mas ele está calejado, ele está decepcionado, ele não está com medo, ele poderia voltar, mas ele estava dizendo: aquele povo tem o que merece, aquele povo me expulsou. Ele acreditava em Deus e vivia a sua vida com Deus, mas Deus não nos chama para viver assim, umas duas vidas, umas duas maneiras de viver. Se eu não sirvo para viver. Se eu não estou na obra de Deus, eu estou fazendo o quê? Eu estou cuidando da minha própria vida. É muito bem claro isso. E Moisés, ele, quando entra em dilema com Deus, essa conversa com Deus não era uma resistência de Moisés, mas era Moisés dizendo para Deus que ele não prestava para aquilo. Era Moisés dizendo para Deus que ele poderia levantar qualquer outro, porque ele já tentou. Mas Deus estava insistindo com Moisés e dizendo: eu vou lhe usar para isso, porque eu estarei com você. Então Deus, primeira coisa que ele diz aqui: eu estarei com você, Moisés. Dessa vez eu estarei com você. Versículo 13, Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel. Veja só, o problema de Moisés agora não era mais com Faraó. Com Faraó, ele disse: eu estarei com você. Mas agora o problema de Moisés era com os filhos de Israel, porque não só o Faraó perseguiu ele, mas os filhos de Israel disseram: quem te constituiu como juiz? Quem te fez aqui ser juiz entre nós? Os próprios filhos de Israel não deram ouvido e não entenderam que Moisés estava pensando: quando eu preparei o ambiente, quando estava tudo preparado, eu já tinha matado um egípcio, a gente poderia agora causar uma revolução, e o povo agora recuou. Aquele povo não quer saber, Deus, aquele povo já está acostumado na escravidão. Lembro-me quando eu comecei a plantar uma igreja em uma favela lá em Recife, em uma comunidade, chegou um jovem e disse assim: pastor, o senhor está perdendo tempo aqui, o senhor não tem nada a ver com essa comunidade, você poderia estar lá, vá lá, a Igreja das Graças era 5 ruas, vá lá, fique lá na Igreja das Graças, lá o povo quer lhe ouvir, mas aqui o senhor vem caminhando na rua todos os dias, pregando, visitando, chega no domingo, ninguém vai para o culto, e quem vai tem algum tipo de interesse para isso, ninguém quer lhe ouvir. Aí eu cheguei para ele e disse: eu estou aqui não por causa do povo, mas por causa de um chamado, por causa de uma obediência.
Então é esse discernimento que nós temos que ter. Nós não estamos aqui por causa do povo, por causa do próximo, mas por causa de um chamado que Deus nos fez ao serviço. É uma ordem que é maior do que eu. É uma ordem que não tem opção. É uma ordem que nós temos que cumprir. Então Moisés disse assim: eu vou lá e o que é que eu vou falar para os filhos de Israel e lhes dizer? E de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês. Eles vão me perguntar qual é o nome dele. Então o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Esse Deus que disse a Abraão: eu sou o que sou, que disse a Isaac: eu sou o que sou, que disse a Jacó: eu sou o que sou. Eu estou dizendo a ti, Moisés: eu sou o Deus dos teus pais. Deus, Ele é o mesmo. Deus, Ele não muda. Deus cumpre as suas promessas. E é por isso que nós temos a certeza do dia do amanhã. A certeza do amanhã não é porque as coisas estão indo bem, mas é porque o nosso Deus estará lá no dia do amanhã. Eu tenho a certeza disso. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então vai dar certo. Não vai dar certo porque as coisas vão acontecer, mas vai dar certo porque Deus estará lá. Então Deus dizendo mais uma vez para Moisés: eu vou com você, Moisés. Eu vou com você. Eu estou com você. Deus não diz nada novo para Moisés. Deus não diz nada, nenhuma novidade para Moisés. Mas Deus continua dizendo para Moisés: eu sou o mesmo. Eu vou cumprir o que eu disse. Independentemente, eu vou cumprir. Eu estou me chamando para isso. E ele diz: Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Versículo 15. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Quando Jesus tem um embate com os saduceus a respeito da ressurreição, lá em Mateus, Jesus diz assim: o nosso Deus não é um Deus de mortos e sim de vivos. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não foi o Deus de Abraão, não foi o Deus de Isaac e não foi o Deus de Jacó. Ele é. E porque esse Deus é o mesmo de que Abraão está diante dele, é o mesmo que nós estamos diante da sua presença. Então, Deus está dizendo a Moisés: você está diante de um Deus que Abraão está também, que Isaac está também, que Jacó está também, e todos estão reunidos em minha presença. Nós estamos diante desse Deus. Nós estamos diante desse Senhor. Se o Senhor lhe colocou aqui, se o Senhor lhe chamou, se o Senhor está conduzindo a sua vida, você está diante desse Deus. E nós sabemos muito bem disso. Nós conhecemos isso. Então, Deus estava dizendo para Moisés essa verdade que é prática, ela não é teológica. Sentir a presença de Deus é intimidade, não é teologia. Sentir a presença de Deus é relacionamento e não estudo. E Deus está fazendo aqui com Moisés com que ele junte essas coisas. Porque a partir do momento também que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Então Moisés agora está se descobrindo em Deus. Moisés agora está sabendo que sua força está no Senhor. E quando nós nos descobrimos em Deus,
aí é quando a gente consegue fazer essa junção entre teologia e intimidade. É quando eu me descubro em Deus. É quando eu descubro que tudo que eu sei vem dele. É quando eu descubro que tudo que eu faço vem dele. E não por reputação, e não porque o outro está me agradando, e não porque eu tenho recompensa, aplausos, plateia, posição, mas é porque eu estou servindo, eu estou sendo útil na mão de Deus. E aí Deus está começando a falar isso com Moisés. E aí Deus diz a Moisés: vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, os Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. Vá lá, Moisés. Agora diga assim: ele apareceu para mim. Ele falou comigo. Ele me disse o que teria que ser feito. Ele me conduziu até aqui. É bem diferente. É bem diferente quando eu me liberto daquilo que eu sei, daquilo que eu senti, das experiências que eu tenho, e agora eu tenho uma experiência com Deus. Não é mais uma experiência de ministério, não é mais uma experiência de igreja, não é mais uma experiência com pastor, não é mais uma experiência com denominação, não é mais uma experiência de casamento, não é mais uma experiência de ser pai, não é mais uma experiência de vida, mas é uma experiência com Deus. Isso é o que traz a chama do nosso coração. Não é experiência de vida, não é quantos anos eu tenho, não é o que eu já passei, não é o que a minha formação, e nem o que eu já vivi. Isso nada importa, mas é o quanto eu tenho uma intimidade com Deus. Você pode ter 50 anos de EBD, você pode ter 8 anos de seminário teológico, você pode ter 50 congressos nas suas costas, mas isso não lhe credencia para falar em nome do Senhor Jesus. O que lhe credencia, por isso, quando nós queremos dar carteirada daquilo que eu sei, daquilo que eu sou, quantos anos eu tenho na igreja, eu me decepciono. Mas quando eu venho, não na autoridade que eu tenho de vida, não nos cabelos brancos, não na minha careca, e não quantos anos eu tenho nesta igreja, o máximo aqui é 2 anos e meio, mas é o quanto eu caminho com o Senhor. Aquele homem, Deus chamou para voltar, e agora aquele povo ia escutar, dizer assim: eu passei 40 anos no deserto e eu ouvi Deus no deserto. Aquele povo ia saber, dizer assim: realmente ele ouviu Deus, porque ele não estaria aqui novamente se Deus não o trouxesse. Ele não estaria hoje aqui se não fosse Deus que tivesse colocado ele aqui. Porque a gente já expulsou ele uma vez e ele não voltaria, mas ele voltou. Ele está aqui nessa noite, ele está aqui falando conosco nessa noite, porque Deus falou no coração dele, porque ele teve um encontro com Deus, porque Deus falou para ele vir, porque Deus falou que era ele o tempo todo com ele, é porque Deus falou que vinha com ele, porque esse Deus veio cumprir as promessas por intermédio dele. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus lhe trouxe aqui para abençoar a nossa vida. Eu não tenho dúvida que você teve uma experiência com Deus para que Ele pudesse trazer você aqui nessa noite.
Você não veio aqui para que tem uma mensagem boa, porque tem um prédio bom. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, porque Deus falou com você. E eu quero ouvir o que Deus tem falado com você. Eu quero experimentar aquilo que Deus tem falado. Eu quero ser abençoado por sua vida. Eu quero compartilhar a vida de Deus com você, para que juntos nós venhamos a obedecer e a servir ao Senhor juntos. Ninguém é capacitado aqui pelos anos de vida, mas todos aqui somos capacitados por uma intimidade com Deus. E se você está aqui nessa noite, Deus falou com você. E Moisés disse aqui para nós concluirmos. E Deus falou assim: e ouvirão o que você vai dizer. Isso é lindo demais. E ouvirão você, Moisés, o que você vai dizer. E você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Veja só, Moisés ouviu a Deus. É para Moisés ir até os anciãos agora irem com Moisés até Faraó e dizer a Faraó: nós ouvimos a Deus, nós vimos a Deus, o nosso Deus está conosco, e agora estamos aqui diante de você, Faraó, para dizer que nós vamos adorar esse Deus. Vamos adorar esse Deus, meus irmãos. Eu convoco todos nós à adoração, a adorar esse Deus com nossas próprias vidas. Essa intimidade, a intimidade com Deus que nos leva à missão, a obediência nos leva à santidade. Se você quer ser santo, que se você quer cumprir a missão, só fazemos isso por meio da obediência. A obediência nos leva à santidade. Não é a obediência aos meus projetos de vida, à minha qualidade de vida, mas é a obediência à missão de Deus. E Deus tem uma missão para o seu povo. E a missão de Deus, ela nos santifica e nos capacita para a missão. A obediência nos capacita para a missão de Deus. E é isso que Moisés experimentou. A obediência ao propósito de libertação de Deus no povo do Egito santificou e capacitou Moisés para a obra de Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Se coloque diante de Deus agora, nesse momento, não dando carteirada para Deus, não dizendo quem você é para Deus, o quanto você tem de crente, ou quanto você já fez para Deus. Isso não importa, mas se coloque diante de Deus, vivendo aquela intimidade, aquele momento, aquele encontro que você já teve com Deus, e você resiste novamente, porque você já foi muito, você já se decepcionou muito com o pastor, com igreja, com religião, com pessoas, com denominação. Isso trava você a ter uma intimidade daquele de primeiro encontro com Deus. Mas é aquele primeiro encontro, aquele Deus que não muda, aquele Deus que me tirou do pecado, aquele Deus que limpou os meus pecados, aquele Deus que me deu a nova vida. É o mesmo Deus que está com você hoje, mesmo depois de 20 anos.
mesmo depois de 30 anos, mesmo depois de 40 anos, Deus está com você, Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. O que mudou é a sua experiência negativa de vida. Mas a sua experiência com Deus permanece a mesma. Resgate a sua experiência com Deus. Resgate esse Deus que lhe chamou, que lhe capacitou, que teve intimidade com você, e viva pela fé com esse Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te clamamos, nós te pedimos misericórdia, Senhor. Nessa noite que o Senhor venha falar aos nossos corações, nessa noite que o Senhor venha nos tomar e nos conduzir para Ti, Senhor. Que nós venhamos assim como Moisés, olhar para a sarça, Senhor Deus, e te ver ali naquele lugar, e nos dobrarmos diante de Ti, Senhor Deus, e abrir o nosso coração para Ti, nossas dúvidas, nossas experiências, nossos dilemas, que nós venhamos a colocar no Teu altar, Senhor Deus, e nós venhamos a ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, ó Pai. O autor de Hebreus nos traz luz, Senhor Deus, dizendo que Moisés, em nenhum momento ele teve medo, mas ele teve uma experiência ruim, Senhor. E muitas vezes é isso que nos distancia de Ti, Senhor Deus. Experiências negativas nos faz distanciar da missão. Mas, ó Pai, em nome de Jesus, nos aproxima-nos de Ti, ó Pai. Nos aproxima-nos, ó Pai, da Tua missão. Nos aperfeiçoa pela obediência, Senhor Deus. A obediência ao Teu chamado traz santificação para nossas vidas, ó Pai. Assim, eu quero Te agradecer, Pai, porque tudo o que é necessário para que venhamos a cumprir a missão vem de Ti, porque o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século, Pai. O Senhor nos encheu do Teu Espírito Santo e agora nos faz santos, porque o Teu Espírito está em nós. Nós não somos santos porque viemos para a igreja, mas somos santos porque o Teu Espírito habita em nós, Senhor. Louvado seja o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda vai fazer. Nós Te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos